Brasil 2, Colômbia 1. Brasil ganha nas eliminatórias do bom time da Colômbia, mas que, apesar de tudo, tá aí com 3 derrotas seguidas, então não é um bom momento, mas o time da Colômbia é um bom time e o Brasil ganhou. O Brasil convenceu com essa vitória? O Brasil fez uma grande partida? Não acho. E é o que eu queria comentar aqui hoje. Bom, gente, o Brasil, a seleção brasileira, tem no ataque simplesmente Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo. Esses são os nossos atacantes. Atacantes que eu já critiquei demais o Rafinha no passado, quando tinha uma fase muito ruim, só que agora ele é um dos melhores do mundo e é incontestável o quanto o Rafinha tá jogando bola, tá? Incontestável, certo? Tá jogando muito. E se você acompanhou, né, as últimas rodadas da Champions, você viu o quanto esses três aí jogaram bola. Por isso que é meio inaceitável o desempenho deles na seleção brasileira. E isso tudo se deve porque não existe um time. Não tem um time. Tem um monte de jogador, pô. Jogadores bons, tal. E aí o Dorival resolveu botar o tal do João Pedro, que foi muito mal o João Pedro, né? É uma pena, mas sabe o que parece? Parece que o João Pedro sentiu um pouco jogar ali com a camisa da seleção brasileira, tá? E essa coisa dele não querer botar o Endrick de jeito nenhum é um negócio que... doido. Um jogo onde tiveram 7 substituições. 7, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas galera, como é que foi esse jogo? O Brasil, essa seleção do Dorival, segue com um problema que já vem de antes. E o problema se repete. O Brasil não tem meio de campo. Ele coloca o Bruno Guimarães e o Gerson, que foram os dois titulares no meio, como quase cabeça de área. Então a distância entre eles dois do ataque é enorme. Então não há conexão, não há ligação, não há trabalho de meio de campo, enquanto a Colômbia tinha Rames, Richard Gil e o Arias no meio de campo. Jogando muita bola, diga-se de passagem. Então a gente perdeu o meio campo inteiro, mais uma vez. Quando você joga com Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, João Pedro, tudo lá dentro do ataque, porque, cara, eu entendo que o Rafinha tá jogando mais pelo meio hoje em dia, no Barcelona, só que na seleção ele não tá jogando por ali. Ele tava mais de ponta, ele tava mais pra frente e tal, então tinha uma desconexão. E o Gerson foi colocado pra meio que ficar do lado do Bruno Guimarães. Enquanto eu acho que qualquer um dos dois poderia estar mais à frente, poderia fazer uma conexão melhor, mas não tem conexão. E os nossos zagueiros, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, que foram escolhidos os titulares, pra mim, não conseguem fazer a saída de bola com a qualidade que deveria. Nossos laterais, né? O Wanderson e o Arana também com muita dificuldade. Muita dificuldade. Só que o jogo começa e com uma boa jogada, um bom passe do Rafinha e uma penetração do Vinícius Júnior ali, que sofre o pênalti, e o gol do Rafinha. Nesse momento, o Brasil tava num momento bom, foi pra cima, não sei o que e tal. Faz o gol, a Colômbia fica totalmente abalada com esse gol. Era o momento do Brasil dominar o jogo. Aconteceu isso? Não aconteceu isso. O Brasil, na verdade, teve o jogo controlado pela Colômbia. A Colômbia começou a trocar passe, a Colômbia começou a ir pra cima com muita tranquilidade. E o Brasil não acertava na marcação, o Brasil não conseguia atacar. E a Colômbia veio, criou e terminou o primeiro tempo num momento bem melhor que o Brasil conseguiu empate. Empate, mais uma vez, uma bola que o Alisson não pega. O Alisson não pega, sabe? Ah, foi uma falha? Não acho que foi uma falha, entende? Mas pra você ser o goleiro da seleção brasileira, você tem que pegar bolas mais difíceis, gente. Porra, vou falar que eu sou hater de goleiro, irmão. Eu tenho a ideia lunática, parece que eu tenho a ideia lunática. Parece que eu tenho uma ideia lunática, tá? Uma ideia lunática que o goleiro da seleção brasileira tem que ser um goleiro que faz defesas muito difíceis. Essa é a minha ideia lunática. Então o Alisson aceitou mais um gol. De novo, não acho que foi uma falha, mas não pega, não adianta. E o nosso time foi ficando mais confuso, foi ficando mais perdido. E aí começaram a ter substituições porque o Gerson se machucou. Ai, que ódio. Tá, o Gerson. 100 jogos seguidos pelo Flamengo. Inteiro. Joga todo jogo. Nunca machuca. A máquina fisicamente, sei o quê. Jogou a seleção. Ainda tô traumatizado com o Pedro, irmão. Não lesiona o Gerson, não. Na moral. Eu não vi ainda qual foi a extensão da lesão do Gerson. Espero que não seja nada demais. Volta pro Mengão se recuperar, Gerson. Pelo amor de Deus. Fico muito triste pelo Gerson, porque ele provavelmente vai ser essencial nessa seleção aí. Ele joga muito. Ele tá na fase exuberante. E óbvio que ele gostaria de continuar a jogar contra a Argentina e não vai poder. Mas espero que ele volte pro Flamengo e se recupere logo. Só que aí quem entrou no lugar dele, que foi o Joelinton, fez uma partida tenebrosa. Ele quase entregou 2 gols pra Colômbia. Ele entregou de fato o primeiro. Ele perde a bola ali que dá no gol da Colômbia. Num lance bobo. E ele ficou perdido o jogo inteiro, cara. Ele acertou quase nada. Igual o João Pedro. E aí houveram as substituições. Com as substituições, algumas melhoraram o time. A do Joelinton não foi dessa. Mas teve um lance bem perigoso. Foi um lance, uma cabeçada entre o Alisson, jogador da Colômbia, que me assustou na hora, legal. Porque assim, você vê o lance,
O Alisson foi pular pra tirar de soco a bola e deu cabeça com o jogador da Colômbia. Mas foi um porradão, moleque. Muito perigoso o lance, muito perigoso o lance. O cara desmaiou na hora, o jogador da Colômbia. O Alisson ficou mal também, mas o cara da Colômbia desmaiou na hora. E aí podia ser uma tragédia, mas os médicos entraram. E quando o cara levantou, nossa, a sensação de alívio é uma coisa horrível ver essas coisas em campo. Já aconteceu, ano passado teve, né, com o jogador lá contra o São Paulo e tal. Que é terrível, é muito triste, muito impactante. Mas os dois estão bem. Aí eu achei meio louco que o Alisson parecia, e eu entendo que o Alisson quer jogar. Eu entendo que o Alisson quer jogar contra a Argentina, porque aparentemente por ele ter saído pelo protocolo de concussão, que é essa porra na cabeça, não vai jogar o próximo jogo. E é óbvio que ele queria jogar contra a Argentina, mas não tem como, cara, é muito perigoso. Eu vi ali o Alisson em campo querendo falar ali, não, tô bem, vou jogar. Não, não dá, você não tem noção da extensão do dano. Ele tinha que sair e fazer exames. Mesmo ele, tô bem, adrenalina e tal, vai te deixar bem ali. Depois que você vai ver a situação, você tem que ir no médico tratar e tal. Aí o Alisson foi substituído. E aí aconteceu uma coisa peculiar. Porque por causa dessas duas substituições por concussão, certo? Cada vez que o protocolo de concussão é acionado, os dois times ganham direito a mais uma substituição. Como teve dois protocolos de concussão, os dois times puderam fazer mais duas substituições. E o Brasil terminou o jogo com 7 substituições. Eu nunca tinha visto isso. Não sei se já aconteceu com alguma outra seleção grande. Eu não lembro de ter visto isso. E aí, só que aí entraram a galera que mudou o jogo, né? Porque o Brasil tava ali aos trancos e barrancos, Colômbia com chance não sei o quê. Depois que o Gerson saiu, o time caiu muito. Mas aí entrou ele mesmo. Na verdade, foram dois jogadores importantes nesse momento, que foi o Wesley e o Savinho. O que jogou o Wesley, galera? O que jogou o Wesley ontem? O Wesley é o lateral do Hexa. O Wesley do Mengão, né? Impressionante que o Wesley jogou. E o que mais me impressionou no Wesley nesse jogo foi não sentir o peso da camisa. Isso é sinistro. E é por isso, tem umas coisas que eu falo, que é assim, eu tava lá criticando o mano que era do Brighton. Eu acho que é o João Pedro, que é do Brighton, é isso? O João Pedro joga no Brighton. E eu falo, cara, esses jogadores que jogam no Brighton, jogam nesses times menores da Europa, eles não têm, eu acho, aí é a minha opinião, eles não têm tanta noção do que é a pressão de uma camisa gigantesca. E isso pode ser conquistado com o tempo, mas eu acredito que eles sentem. O Wesley, na verdade não só o Wesley, mas como qualquer jogador que joga em um grande clube brasileiro, mas o Wesley joga, obviamente, no maior de todos da história, que é o Mengão, a pressão em cima dele já é absurda, pô. E a gente tá falando de um moleque que sofreu muito lá no passado porque não tava bem. Que jogou mal muitos jogos, que entregou várias vezes. E agora ele se transformou. É um jogador jovem, então um ano é uma diferença absurda pro jogador. E agora ele tá voando. Ele é o melhor lateral do Brasil tranquilamente. E ele entrou, ele não sentiu o peso da camisa porque ele carrega a camisa do Mengão, porra. Então é óbvio que o peso. E de novo, eu acho que qualquer time grande do Brasil é isso aí. Eles têm um peso já muito grande, a pressão já é imensa. A pressão aqui no Brasil é muito maior que qualquer lugar do mundo, pô. Tá entendendo? Então ele entrou, partiu pra dentro, marcando bem também, porque ele sabe que ele é muito criticado pela marcação, e ele tá melhorando esse aspecto. E ele mostrou isso ontem também. Que baita partida do Wesley, e pra mim mereceu ser o titular pro próximo jogo da Argentina. Eu espero que ele vá muito bem, que o moleque é muito, muito bom. E se for pra seleção fuder com nossos jogadores aí, mandar os lesionados de volta, que valorize também alguns nossos, né? Porque o Wesley, infelizmente, nação, não tem como o Wesley ficar no Mengão até no máximo até o final do ano, tá? Não dá, ele vai ser vendido lá pra fora. Então que seja vendido pelo preço mais caro possível. E foi uma boa partida. Ele e o Savinho entraram e melhoraram muito. E aí o Brasil melhorou no final do jogo, mas mesmo assim com muita dificuldade de finalizar no gol. Mas aí o Vini Júnior foi e fez o que ele tem que fazer. Ele tem que resolver. Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo pela FIFA, tem que resolver os jogos. E pela seleção ele não resolve. Mas não dá pra dizer que nesse jogo de ontem não foi ele que resolveu. Foi ele que resolveu. O pênalti quem sofre é ele e o segundo gol quem faz é ele. Então sim, ele pode não ter feito uma grande partida, não fez. Não fez. Por boa parte da partida ele foi o Vini Gentileza, não o Malvadeza, que a gente espera ver. Mas ele definiu. É dele a jogada que surge o pênalti e que o Rafinha converte, e é dele o segundo gol. Então é claro que ele foi decisivo. E é isso que a gente espera num grande jogador. Ele tem que ser decisivo. Ele pode não ser brilhante sempre, mas ele tem que ser decisivo. Ele tem que ser importante para as vitórias do Brasil. E ele foi. De novo, a seleção não fez um bom jogo, mas o resultado é importante, principalmente para a continuidade do Dorival. E agora, deixa eu ver como é que estamos aqui na classificação. Classificação, a Argentina continua aí em primeiro lugar com 25 pontos e pode ir a 28 ganhando do Uruguai hoje. O Brasil em segundo com 21, o Uruguai em terceiro com 20.
E o Paraguai em quarto com 20, ganhou o seu jogo agora, né? E aí a gente tem Equador e Colômbia com 19. Ou seja, do sexto para o segundo, que é o Brasil, é 2 pontos de diferença. É muito pouca diferença. Então não tem nada garantido, apesar de eu ter, né, poder praticamente cravar aqui que o Brasil vai para a Copa de qualquer jeito, porque vai até o sétimo lugar, que é a Bolívia, tem 13 pontos. 13. Então, né? O Rodrigo e o Rafinha também deveram muito ontem, sabe? Nosso trio de super atacantes melhores do mundo tão devendo demais. Tá devendo demais. Mas eu acho que isso também se dá muito pela questão de que não tem um time, pô. Tem um monte de jogador que são, individualmente, são jogadores muito bons que vão acabar resolvendo os jogos. Apesar da seleção da Colômbia ser uma seleção forte, não tá na boa fase. Nos últimos 5 jogos, tô vendo aqui, ó. Nos últimos 5 jogos, a Colômbia perdeu 4. A Colômbia não está numa boa fase. Não está. Mas vencemos. Obviamente melhor do que perder, tá? Comenta aí embaixo, galera, o que vocês acharam desse jogo da seleção. Te convenceu ou não? Comenta aqui, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau.